Olá a todos, Vitor Aguiar falando. De novo eu estou aqui para a gente ter aquela conversa diária a respeito do que movimenta os mercados financeiros, do que movimenta os seus investimentos. A sessão dessa quarta-feira ela é um pouco mais tranquila, a gente vê o Ibovespa operando em leve alta e acompanhando o comportamento das bolsas lá fora, e no mercado de câmbio a gente tem um tom um pouco mais estável, um leve viés positivo. Se o dólar à vista fechar em alta, teremos aí a sexta alta consecutiva da moeda americana. Mas antes de falar um pouco mais a respeito da sessão em si, eu queria discutir com vocês, queria abrir o espaço aqui para também ouvir a percepção de vocês a respeito da decisão de juros do Copom. Hoje à noite, o Copom vai decidir aí o que acontece com a taxa Selic, e o mercado como um todo já dá como certa uma redução de 0,75 ponto na taxa básica de juros, levando para o patamar de 2,25% ao ano. Se já é dado como certo esse corte, por que é importante falar da decisão? Porque, bom, a gente também tem algumas sinalizações para o futuro. Na última decisão de juros, no mês passado, o Copom disse que poderia fazer mais um corte hoje e que este seria o último corte do ciclo. Só que o mercado como um todo, ele acha que talvez o Copom possa mudar de ideia, talvez ele possa deixar a porta aberta para mais reduções nas próximas reuniões de 2020. Afinal de contas, a economia brasileira ainda está num nível muito fraco e, é claro, a gente tem uma pressão inflacionária quase inexistente. Portanto, é uma combinação de fatores que até permitiria que a Selic caísse ainda mais. Se for esse o caso, a gente tem aí algumas consequências para os mercados financeiros, né? Em geral, quando os juros caem, a gente tem um apelo maior para investimentos em bolsa, investimentos em mercado de ações. Por quê? Porque os investimentos em renda fixa que dependem da Selic vão render menos. Se a Selic está mais baixa, esses investimentos eles têm uma rentabilidade menor. Então, quem procura aí uma rentabilidade um pouco mais poupuda, um pouco mais vantajosa, vai ter que correr mais risco, vai ter que ir para a renda variável e, portanto, o dinheiro que estava na renda fixa pode aos poucos ir migrando para a bolsa, o que, é claro, tende a elevar o nível das ações, elevar o nível do Ibovespa. Por outro lado, quanto menores os juros, em geral, maior é a pressão sobre a taxa de câmbio. Por que isso acontece? Porque no mercado existe uma coisa técnica chamada diferencial de juros, um nome horrível, mas o que é esse diferencial? Basicamente você pega juros do Brasil, pega os juros dos Estados Unidos e subtrai um do outro. Quando o Brasil estava lá com a Selic a 10%, digamos, então a gente tinha um diferencial muito grande. Só que agora, conforme a Selic foi caindo, esse diferencial foi se estreitando e lá nos Estados Unidos o Fed já disse que não pretende cortar mais os juros. Então lá os juros estão estáveis e aqui no Brasil eles vão caindo cada vez mais, portanto o diferencial vai caindo cada vez mais. Por que isso é importante? Porque para o investidor que só está buscando uma rentabilidade fácil com base nesse diferencial de juros, quanto menor é esse número, menor é o apelo para que ele venha e coloque dinheiro aqui no Brasil. Claro, esse é um recurso especulativo, esse não é um recurso aqui que vem, digamos, para investir a longo prazo, mas ainda assim é dinheiro que deixa de entrar no Brasil porque esse investidor não vê mais tanta vantagem em colocar o dinheiro aqui e, claro, com menos dólar entrando, a cotação do dólar sobe em relação ao real. Isso, claro, é a teoria clássica, só que nós estamos vivendo um momento de distorções porque os bancos centrais, os governos estão injetando dinheiro na economia e aí muitas vezes os investidores acabam deixando de lado toda essa dinâmica mais clássica porque, afinal de contas, tem uma inundação de dinheiro em direção aos mercados e aí às vezes a gente tem algumas distorções. Bom, dito tudo isso, o mercado como um todo está esperando para ver o que o Copom fala hoje à noite na decisão de juros e aí, enquanto persiste aí essa expectativa, essa dúvida, todo mundo fica ali um pouco mais cauteloso, principalmente no dólar, né? Novamente, a tendência é de alta para o dólar e na bolsa a gente vê também um certo viés mais prudente. O Ibovespa está subindo ainda ali, acompanhando o exterior, mas num ganho mais moderado. Bom, eu e toda a equipe do Seu Dinheiro, a gente vai
acompanhar de perto, né, a divulgação do Copom hoje à noite, logo depois do fechamento dos mercados, e nós vamos trazer aí todas as notícias em tempo real para vocês, portanto convido todo mundo a ficar de olho lá no seudinheiro.com, a gente vai ter a cobertura completa, tanto dos mercados nessa quarta-feira, quanto da decisão do Copom e dos desdobramentos do que o Banco Central vai dizer em relação à política monetária, tá certo? Tchau, gente, muito obrigado e até amanhã.